Shalom, graça e paz, queridos. Mais uma live, dia 6 de abril. Possamos ser tocados mais uma vez pela palavra de Deus, pela tua mensagem. Aleluia. Paz, Kevin. Glória a Deus. Aleluia. O tema da nossa live hoje, construindo uma mentalidade de êxito. Que nós possamos ser ministrados, tocados pelo Senhor nessa noite. Que aprove a Deus estarmos aqui em teu nome. Selma, tudo bem? Glória a Deus. Eita glória, hein? Vamos dando glória aí. Vamos compartilhando o link, vamos convidando. Coloque nos grupos aí de WhatsApp. E logo nós vamos começar a mensagem. Vamos dar entrada no texto. E o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, conectados, juntos, em um mesmo propósito de aprendermos mais com o Mestre, aprendermos mais com o Senhor. Aleluia. Glórias ao teu nome. Pastor Francisco, eita glória, hein? É hoje, hein? Chico Tocha. Aleluia. Estou convidando o povo aí. Construindo uma mentalidade de êxito. É possível, é capaz, quando nós entendemos o chamado de Deus. Entendemos o propósito, aquilo que Ele espera que nós possamos corresponder dentro da chamada. Eliane, a paz, filha. Deus abençoe. Glória a Deus. Mudou a fotinha aí. Quase que eu não via. Abre a tua Bíblia, se você estiver com ela. Senão você vai acompanhando aí, ouvindo. Nós vamos estar discorrendo aqui Efésios capítulo 2. A partir do versículo 16. Um pedacinho do 15. E vamos falar sobre a igreja, sobre o propósito de Jesus nas nossas vidas. O propósito da palavra, o que a palavra de Deus quer construir em cada um de nós. Ontem tivemos um culto maravilhoso, um culto sobre a ceia, sobre a Páscoa, falando sobre o verdadeiro significado da Páscoa, Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Nós nos alimentamos do Cordeiro, somos fortalecidos através da força que vem do trono do Senhor. Se estamos de pé, graças a Deus. Se chegamos até aqui, graças a Deus. E Ele vai continuar nos ajudando, nos direcionando os passos, nos segurando com a tua mão direita, porque Ele é fiel no que prometeu. Marionice, a paz, glória a Deus. Cadê as aniversariantes de hoje aí? A Karen, a diaconisa Eleni, cadê o povo? Vamos chamando o povo aí, vamos dando glória. Pastora Clara, graça e paz. Eita, povo abençoado, hein? Esse é um povo abençoado, esse povo da Shekinah. É um povo especial aos olhos do Pai. Juliana, a paz, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, vamos apresentar essa live aqui diante do Senhor. Tudo seja para a honra e para a glória do teu nome, amém? Senhor, nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus. Pedimos que a tua presença, Pai, a tua graça, ela nunca nos falte. Traga a unidade, Pai, à nossa igreja como corpo de Cristo. Que possamos ser edificados, meu Pai, através da tua palavra. Como está escrito também aqui, Pai, em Efésios. Que nós sejamos constantes, Pai, maduros. Possamos alcançar a estatura da maturidade do varão perfeito. Que não sejamos, Pai, jogados de um lado para o outro como o vento, mas possamos ser direcionados, meu Deus, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, que possamos ser um corpo bem ajustado, um corpo que cresce, Pai, em honra, que cresce, meu Pai, em graça e em amor. Deus, obrigado, Pai, pelos testemunhos dos irmãos, pelo que tem sido, Pai, apresentado, Senhor. O reconhecimento, Pai, da tua graça, do teu amor.
sobre a vida, Pai, dos teus filhos. Quero louvar o teu nome, Senhor, e declarar que o Senhor, só o Senhor é Deus das nossas vidas. Tu és o que governas, Pai, e a nossa vida ela está nas tuas mãos. Nos ministra, Pai, aqui durante esta live, que possamos ser tocados pelo teu Espírito, ministrados, Pai, no Espírito, e possamos discernir, meu Pai, a tua mensagem, e que possamos ser edificados através dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Renato, ô glória, Juliana Alcântara, nem conheço quem que é Juliana Alcântara. Eita, glória a Deus. Então, só pegando aqui um gancho, ontem no nosso culto falamos sobre a Páscoa, sobre se alimentar do Cordeiro, mas lá em Mateus, capítulo 27, diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Ou seja, o Senhor nos chamou para além do véu. Não há mais separação. Temos acesso ao trono do Pai. E o nosso mediador chama-se Jesus Cristo, que Ele entregou-se por mim e por você naquela cruz para te fazer vitorioso, vitoriosa. E Ele bradou ali, tetelestai, está consumado, foi pago, a vitória é nossa. Se sinta privilegiado, privilegiado, um vitorioso, uma vitoriosa. Deixa eu dizer algo a vocês, a igreja do Senhor, a igreja como um todo, não estou falando do ministério Shekinah, estou falando a igreja, reino. A igreja ela é sustentada através de uma palavra simples, honra. Quando nós entendemos o princípio da honra, nós começamos a construir uma mentalidade do céu. Começamos a construir dentro de nós uma mentalidade de êxito. Deixa eu dizer algo a você. Quando Josué ele foi incumbido de ser o sucessor de Moisés, ele não sabia muito o que fazer, mas ele sabia honrar. Ele honrou Moisés e por isso ele foi escolhido. E Deus disse a ele assim, Josué, não te assombres nem te espante, eu sou contigo. O que eu quero dizer a você, meu irmão, se Deus está te chamando, minha irmã, Ele te dá condições, Ele te honra, Ele te exalta, Ele te capacita, não tenha medo, não é sobre você, é sobre Ele. Mas nós podemos abrir uma igreja, vou dar um exemplo a você, podemos abrir uma igreja pela unção ou sem a unção, podemos abrir uma igreja com um grande conglomerado de pessoas, mas o que vai manter esta porta aberta, o que vai manter o sustento desta obra é a honra. Porque a honra faz com que cresçamos. E quando nós aprendemos a honrar, nós estamos servindo ao nosso irmão. Nós estamos honrando ao nosso irmão e fazendo com que ele se consolide cada dia mais e se fortaleça na presença. E, consequentemente, essa honra também é devolvida para nós. Então, crescemos de uma maneira mútua. Então, uma igreja ela é sustentada, ela continua com as suas portas abertas. Uma igreja ela coexiste quando há o princípio da honra. Quando há uma construção de uma mente do céu. Não uma mente de sentimentos de divisões, sentimentos facciosos, mas um sentimento de unidade, um sentimento de corpo. Porque quando éramos do mundo, nós não tínhamos o conhecimento deste princípio. Mas eu e você fomos alcançados, fundamentados através das palavras dos apóstolos, dos profetas, contidas na palavra de Deus. Então, nós somos chamados a deixar as coisas de criança, a falta de maturidade, e crescermos na fé. E quando nós estamos crescendo na fé, vai sendo criado dentro de nós esta mentalidade de êxito, uma mentalidade de pessoas vitoriosas, pessoas capazes de enfrentar situações, desafios e não esmorecer, porque esperam no Senhor. Construíram uma mente renovada, foram alcançados pela graça do Senhor, que não foi de graça. Quando o véu foi rasgado, foi dado um acesso. Ali alguns tiveram compreensão. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E nós cremos no Filho de Deus, entregamos a nossa vida a Ele. E deixamos de ser forasteiros
mas co-herdeiro dos santos, estando debaixo das mesmas promessas que foram liberadas sobre a vida de Abraão, e também de Isaque e de Jacó. Você está debaixo desses desígnios, debaixo dessas promessas. Vivemos, irmãos, dias maus perante a igreja, porque essa premissa da honra está se acabando. Você vê hoje as pessoas arrumando argumentos para não estarem juntas, arrumando argumentos para não estarem em comunhão com os irmãos, arrumando desculpas para se abster de seu chamado, se abster de suas responsabilidades. Graça e paz, Karen. Feliz aniversário, Deus te abençoe. Que o Senhor abra o céu sobre a tua vida e conceda todos os desejos do teu coração. Uma amada nossa, uma querida nossa. Fica aqui o meu abraço, o meu beijo, o da bispa também, de toda a minha casa. Que Deus te abençoe. Então, irmãos, quando nós entendemos esse princípio, que nós temos uma responsabilidade, assim como o Senhor se entregou por mim e por você. Ele também nos deu um chamado. E esse chamado trouxe para nós responsabilidades em relação ao reino. Então, quando Jesus, para você ter um entendimento, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está honrando. Ele vai ali e começa a lavar os pés dos discípulos em João capítulo 13, e ele diz: vocês me chamam de mestre. E realmente eu sou o mestre. Mas o que o mestre estava fazendo? Lavando os pés dos discípulos. Pedro disse: jamais você vai lavar o meu pé. E Jesus disse: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Então me lave por inteiro. Pedro ali declarou que queria ter intimidade, uma comunhão com o Senhor. Então é esse o entendimento que nós temos que ter. É um entendimento que eu e você temos um chamamento de Deus para ampliar a visão. Um chamamento de Deus para crescermos. Mentalidade de êxito. Não te assombres nem te espante, eu sou contigo. Medita no livro da lei, dia e noite. Não se desvie dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é o segredo da mentalidade de êxito. É você ser aplicado nas coisas de Deus. Ser aplicados na palavra de Deus. E entender que o Senhor te chamou para fazer parte de uma família. Ele te chamou para fazer parte do corpo. E este corpo não pode haver setores, divisões, facções. Este corpo tem que haver unidade. Quando as pessoas não conhecem a palavra, estão se achegando, é comum ter um pensar, é comum ter um entendimento, mas nós que já estamos caminhando há algum tempo, já passamos muitas fases da nossa vida, temos que buscar a maturidade, temos que buscar crescer e saber que o Senhor espera mais de nós. O Senhor espera mais de mim e de você. Quando nós nos colocamos na dispensação do Senhor, nós temos o ouvido aberto a aprender, temos o coração aberto, damos abertura para as coisas novas que o Senhor tem para nós. Aí começam a cair por terra as nossas velhas convicções, os nossos velhos hábitos, as nossas velhas maneiras de agir, e aquilo que é novo, que vem do Senhor, que vem do céu, mentalidade de êxito sendo construída dentro de nós. Não vos amoldeis no padrão do mundo, mas tenham que a mente renovada. A mente renovada, ela vai mudar tudo que está ao nosso redor. Aqui diz, Efésios capítulo 2, vou ler um pedacinho do 15, entrando no 16. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, a reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual destruiu a inimizade. Então, onde há inimizade, não há presença. Porque o nosso Deus, ele constrói acesso. O nosso Deus, ele constrói pontes e caminhos onde não tem. O Senhor chama para perto. E esta é a intenção do Calvário, é estreitar relacionamento. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, a um só Espírito. Então nós somos, queridos, éramos os gentios,
estávamos de fora da promessa, fomos alcançados pela cruz. Através do Calvário, o Senhor nos deu acesso ao Pai. E hoje não tem separação, não tem distinção. Somos todos filhos de Deus. O véu se rasgou, foi dado completo acesso ao trono da graça do Pai. E este foi o propósito do caminhar de Jesus, dos seus discipulados, dos teus ensinamentos, que até hoje fluem em nossos corações. Porque as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Então nós temos que nos colocar na condição de queremos aprender. Irmão José Francisco, a paz. Porque vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você precisa se ver como membro da família de Deus. E quem é membro da família de Deus, ele luta pela causa. Ele veste a camisa. Você não é mais forasteiro, você não é um estranho, você é de casa. Sinta-se em casa. Família de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, e aqui vem no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então nós somos esse edifício, este santuário, que somos edificados pelo Senhor e nos tornamos santuário santo do Senhor. E é isso que eu falei no começo, agora da live. Uma igreja, ela é aberta de muitas maneiras, de boas vontades, de um ajuntamento de pessoas, de unção ou sem unção, mas o que sustenta uma igreja com as portas abertas é a honra. E a honra é o poder da aliança. Jesus ensinou aos seus discípulos, ao lavar os pés dos seus discípulos, que ali ninguém deveria querer ser maior do que ninguém, mas todos se colocarem na condição de servo. E quando você está servindo alguém, você está honrando alguém. Quando você está honrando ao teu irmão, você está honrando a Deus. Quando você está honrando o teu ministério, você está honrando o reino. E esta aliança é o que sustenta todas as coisas, porque sem ela nada resiste. Um lugar onde cada um quer fazer do seu jeito, onde cada um quer colocar a sua identidade, as suas digitais, e não estiver o coração aberto para entender que quem tem que ser evidenciado é Jesus. As digitais que têm que aparecer são as do Mestre, através da nossa caminhada e através das nossas vidas. Você já é um santuário do Espírito. Você já foi alcançado, agora sendo edificado dia após dia, pois aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando até o final dos tempos. Então nós temos que nos deixarmos, sermos direcionados, guiados pelo Senhor, e entender que tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Neles vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Então, quando que nós vamos ser moradas de Deus? Quando nós nos deixarmos ser edificados por Ele. Quando nós entendemos a cultura do céu, a mentalidade de êxito, a mentalidade do reino e o princípio da honra. Porque sem essas coisas, sem buscar essa santificação do corpo, ninguém vai ver a glória de Deus. O Senhor mesmo, Ele estabeleceu e diz que nós não podemos ser levados por ventos de doutrinas, levados pelo vento de um lado para o outro. Nós temos que ter constância naquilo que fazemos e brindar a nossa mente, brindar o nosso coração. Quantos ataques nós sofremos? Quantos levantes nós enfrentamos? Quantas coisas chegam na nossa vida, no nosso dia a dia, para nos fazermos esmorecer. Mas quando nós olhamos para o Senhor, quando nós buscamos na Tua Palavra, fortalecendo na força do Teu poder, as coisas começam a mudar e tomar uma outra amplitude. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra. E como nós fazemos o Senhor alegre? Para que Ele nos dê a força. Como é que nós podemos alegrar o Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força.
Quando que nós alegramos ao Senhor? Quando nós cumprimos o chamado. Quando nós obedecemos ao chamado. Quando a gente não negligencia aquilo que o Senhor deu para nós. Você olha uma comunidade, uma igreja, sempre vai haver, no meio de uma congregação, pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm uma ótica diferente. E isso não é proibido em lugar nenhum. Agora, o que nós não podemos deixar fazer é que estas coisas tomem amplitude para destruir o que está sendo feito, para quebrar o que está sendo edificado. Porque o nosso pensamento, a nossa ótica, ela pode mudar a qualquer momento. Mas os fundamentos estabelecidos por Deus são inabaláveis. Por isso que nós temos que buscar a luz da palavra de Deus. O que fazemos e o que entregamos, e que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Não é só sobre orar em línguas, ou ter um dom de cura. Não é um dom de maravilha ou um dom da revelação. Não é sobre dons. Nós não seremos julgados pelos dons que o Senhor nos deu. Não é isso que vai nos levar para perto de Deus. O que vai nos levar para perto de Deus é a santidade. É o quanto nós nos comprometemos com o reino. Até que preço estamos dispostos a pagar. Quem somos? Que honra temos dado ao Senhor? O Senhor te chamou para fazer de você um homem de Deus, uma mulher de Deus vitorioso. Você é livre. Todo o preço foi pago por você. E você é livre no Senhor. Foi dado acesso. O Senhor te deu acesso ao trono. Então usa isso ao teu favor. Comece a orar mais. Levante a tua cabeça e saiba que para cada dia de vergonha, o Senhor tem dupla honra sobre a tua vida. Quantas coisas que você vê que enfrentam boicotes, quantas coisas tentam ser minadas. Agora eu pergunto a você, quem consegue segurar o agir de Deus? Os irmãos venderam José como escravo, jogaram ele num buraco, numa cisterna. Disseram para o pai que ele estava morto. Conseguiram abortar a missão? Conseguiram destruir o que Deus tinha sobre a vida de José? De forma nenhuma. E assim é com você, neste mesmo princípio. Pode todos se levantarem contra você, mas se Deus é contigo, você nunca está só. Deus preparou aquele momento e aquela aflição de José. O Senhor estava ali com ele. E na hora certa, o Senhor o exaltou. Segura essa no teu coração para você dar glória. O Senhor tem o dia certo para a tua exaltação. O Senhor tem o dia certo para abrir os céus e derramar a bênção que você tanto espera. Então somente creia. Às vezes temos que orar, como diz aquele louvor antigo, aquela canção antiga. Renova-me, Senhor, porque eu já não quero mais ser igual. Renova-me. Temos que pedir esse renovo do Senhor todos os dias. Todos os dias. Sermos tocados, visitados por Ele. Senhor, me ajuda nas minhas limitações. Não permita que o inimigo acesse a minha mente com ciladas, com laços e embaraços, mas que eu tenha uma visão ampliada e uma mente aberta para ouvir, Senhor, a Tua voz e entregar a minha vida cada dia mais na Tua presença. Que eu possa aprender com Jesus que ao lavar o pé do meu irmão não estou sendo menor do que ele, pelo contrário, estou honrando. E Jesus disse, quem é maior, o que serve ou o que é servido? E em verdade eu vos digo, eu sou aquele que serve. Jesus deixou o legado, ele deixou o caminho. Honra nos leva para o outro nível. A honra nos leva ao poder da aliança. E a aliança nos leva à mentalidade de êxito. Sem ela, nada vamos conseguir. Você pode ter um dom, você pode pregar bem, você pode adorar bem, você pode ser um diácono, um ótimo diácono, você pode ser tudo. Mas se você não tiver o princípio da honra dentro de você, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai nadar, nadar, nadar e não vai sair do lugar. Porque você ainda não entendeu como funciona a mente do Senhor. A mente do Senhor funciona por princípios estabelecidos por Ele. E quando você estabelece isso na tua vida, a tua vida começa a mudar de uma maneira profunda. Quando nós mais cuidamos das coisas do reino, mais o Senhor cuida do que nós. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais Ele se aproxima de nós. Você já não é estrangeiro, você não é órfão.
Ei, você é filho, você é filha, você faz parte da família de Deus. Você faz parte do reino, do mundo vindouro. O Senhor tem para você a mansão celestial. E nós temos que nos posicionar a cada dia para viver o novo de Deus, deixando para trás o que ficou lá atrás, o passado, e viver do novo de Deus, viver destes renovos que o Senhor tem para cada manhã sobre as nossas vidas. Servir a Deus, o nome já diz, servir a Deus. Como eu sirvo? Com tudo que eu tenho para oferecer, porque o Senhor deu tudo por mim. O Senhor se humilhou e se entregou como um cordeiro mudo. E nós estamos aqui nos alimentando do cordeiro, nos alimentando da tua palavra, da mensagem da cruz, sendo edificados por ele, através dele, porque para ele são todas as coisas. Que você possa entender esta mensagem, que você possa desejar mais do Senhor. Você tem muito mais para receber. Deus quer levar você a lugares muito mais altos, a outros patamares. Abra o teu coração, dê abertura para a palavra de Deus. Chega de viver os mesmos resultados, chega de não ver o fruto do seu trabalho. E queira essa mentalidade de êxito e a cada dia você triunfar, a cada dia você ver os frutos que você semeou, a colheita dos frutos das sementes que você semeou lá atrás, porque o Senhor tem uma grande colheita para a tua vida. O Senhor tem uma vitória. Amém? Quando nós entendemos esse princípio, nada vai segurar você. Nem essa leve ou momentânea tribulação, nada disso há de se comparar com o que Deus tem para derramar sobre você. É o princípio. Mentalidade de êxito. Mesmo independente de situações e lutas, buscamos em Deus a estratégia, buscamos em Deus o princípio. E através desse princípio nós vamos lograr o êxito. Deus, ele é contigo. Você tem alguma dúvida de que o Senhor é contigo? Que o Senhor te guarda todos os dias, a cada manhã, do seu levantar e do seu deitar? O Senhor tem visitado você, o Senhor trabalha em teu favor enquanto você ainda está dormindo. Ele te guarda. Aqui está dizendo, nós somos edificados na doutrina dos apóstolos, dos profetas, e somos... Jesus, ele é a pedra angular, e somos edificados como santuário, dia após dia. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Sacerdócio real, nação santa. Grandes coisas vão acontecer, e o Senhor vai usar a tua vida, o Senhor vai usar o teu chamado. Quando você entender o teu chamado, aceitar o teu chamado, viver pelo teu chamado. Você guarde isso no teu coração hoje. Eu quero orar por você e vou dizer para você que hoje é uma noite que, para mim, está sendo especial. Porque eu tenho visto o favor de Deus em todas as coisas. Em tudo dai graça. Quando você tem essa mentalidade do reino, não é só sobre as coisas favoráveis, não é só sobre o que alegra o teu coração, mas é você tendo entendimento que nada acontece que não seja a vontade do Pai. Nós entregamos a Ele todas as coisas. Então que a paz que excede todo o entendimento, ela seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu chamado, aonde o Senhor te plantou. Receba essa aí e dá o teu glória, onde o Senhor te plantou, e Ele vai te prosperar. A unção que você honra, é nela que você prospera. Guarda isso, esse é o princípio. A unção que você honra, é nela que você prospera. Às vezes temos que entender que muitas vezes não vai ser como queremos, mas vai ser como o Senhor quer. E Ele ama a igreja, Ele deu a vida pela igreja. Você pode amar a tua igreja como eu amo a igreja, mas Jesus amou muito mais do que eu e você juntos, porque Ele deu a vida por ela. E se Ele deu a vida, Ele sustenta. Se Ele deu a vida, Ele mantém, mas mantém através da honra e através da aliança que nós temos com Ele, como povo santo. E eu pergunto a você, valeu a pena? Vale a pena? Servir a Deus, vale a pena? O quanto? Para mim foi a melhor escolha da minha vida que eu fiz. Entregar a minha vida a Jesus. Consagrar os meus filhos a Jesus. O meu casamento a Jesus.
chamar Jesus para fazer parte de todos os momentos da minha vida. Quantas vezes eu estive em lugares sozinhos e eu dizia, Senhor, o Senhor está comigo aqui. Eu arrumava uma cadeira, um banco, um assento, às vezes até na mesa da minha casa, sozinho numa refeição, e eu chamava, Jesus, esteja aqui comigo, porque o que eu quero é o Senhor do meu lado. Não tem outra escolha, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entendemos isso, esse é o mistério, irmão, da graça. E a nossa vida muda para sempre. É tão gostoso fazer essa live aqui, é tão gostoso ver aqui essa fotinha de vocês subindo, o coraçãozinho subindo, o like subindo. É tão gostoso, irmãos. Tão gostoso, porque tudo isso é para a honra e para a glória do nosso Deus. Eu louvo a Deus todos os dias pela vida de vocês, agradeço a Deus, e eu sei o quanto são grandes os desafios diários de cada um de vocês, e quanto vocês se esforçam para entregar o melhor na casa do Pai, enquanto vocês têm se esforçado para ser melhor a cada dia. Mas o que eu quero com o intuito dessa mensagem hoje é que você entenda que quem constrói é Deus. Então não é na força do teu braço. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus construir. E a palavra dele não falha. Amém? Eu vou orar por você. Nosso tempo aqui já chegou no fim. Mas foi um momento ímpar, singular. E amo vocês, queridos. É muito bom esse tempo que nós estamos tendo aqui. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por este tempo. Oh, meu Deus. Quão bom, Pai, é sentir, Senhor, a Tua presença, o Teu toque. Quão bom saber que fomos alcançados, meu Pai, pela Tua graça. Derrama, Pai, dos Teus talentos, dos Teus dons, Pai, da Tua presença, da Tua Shekinah, Pai, sobre os Teus filhos. Levanta, Pai, os nossos irmãos. Levanta, Pai, como um corpo, Pai, muito bem ajustado. Que nós possamos estar em uma só fé, em um só coração, em uma só voz, bradando que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Tu és o que governas, Pai. O Senhor que nunca conheceu a derrota. O Senhor venceu, triunfou, venceu a morte. O Senhor é o que desceu e o mesmo que subiu aos céus, ao sublime trono, e nos resgatou da maldição da lei, nos dando acesso ao teu trono, Pai. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, por este tempo. Que os teus filhos, Pai, possam ter sido edificados através da tua palavra, através, meu Pai, dos teus ensinamentos. E como o Senhor mesmo disse, deixo-vos a minha paz. Então que esta paz, Pai, ela repouse sobre a nossa vida, repouse sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Te louvamos, Pai, porque mesmo sendo imperfeitos, o Senhor não desistiu de nós. E vamos honrar o chamado, vamos honrar, Pai, o propósito, e vamos seguir em frente na missão que o Senhor nos deu, ganhando vidas, Pai, anunciando a Tua palavra, o ano aceitável do Senhor. E que venham mais e mais vidas para serem, ó Deus, restauradas, restituídas, Pai, e alcançadas por este amor. Assim eu oro e eu Te agradeço, Pai. Agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui comigo hoje, ouvindo desta palavra. Que esta semana seja uma semana, Pai, divisora de águas. Seja uma semana de bênção, Pai, uma semana, meu Pai, de respostas. Desta abundância, meu Pai, de viveres. E eu creio que o Senhor tem uma rede cheia. O Senhor tem tudo, Pai, que nós precisamos. E debaixo desta palavra, Pai, eu encerro aqui esta live, te agradecendo em nome de Jesus. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus, Ele te abençoe. Shalom, graça e paz.